Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma aula sobre botânica hoje? A botânica é muito grande, o tema botânica, tem gente que nem gosta de estudar botânica. Vamos falar de grandes grupos vegetais, pessoal. Sempre cai nos vestibulares e o Enem também já cobrou muito os grandes grupos vegetais. Então vamos lá, olha só, nós temos 4 grandes grupos vegetais. E aí nós temos aqui, ó, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Vamos pensar assim, um exemplozinho de cada. Briófita, eu pensei aqui no musgo, que é o que mais cai. É aquele negocinho verde, aquela plantinha verde que dá sobre outras plantas em locais úmidos, ou nas rochas, ou até num cantinho assim de muro, normalmente aparece. Quando eu falar em pteridófitas, vamos lembrar de samambaia, beleza? Professor, tem mais? Tem, mas eu quero falar de samambaia, a principal. Gimnosperma, nós vamos lembrar de pinheiro, beleza, pessoal? E angiosperma, que é a planta mais difundida do planeta, é a planta mais top de todas, é a mais evoluída, eu vou homenagear minha região e eu vou botar aqui o pequizeiro. Pequizeiro, professor Fabiano, que é uma planta que tem fruto, beleza? Então vou começar com briófita. Pessoal, quando nós falamos de briófitas, nós temos que lembrar que é uma plantinhazinha muito pequenininha. Então assim, a gente nem acredita que aquilo seja planta de verdade. Algumas pessoas nem acreditam, para dizer a verdade. E ela é dividida assim, ó. Aqui eu tenho o gametófito dessa briófita. E o gametófito dessa briófita, pessoal, tem nome. Ele é chamado de protonema. E os vestibulares cobram. Esse gametófito, esse protonema, o grau de diploidia dele é N, ele é haploide. Em cima dele vai crescer o esporófito. O esporófito, ele é 2N, porque ele vem de uma fecundação, mas ele morre, ele não dura não. Quais são as características então das briófitas ou dos musgos? Avasculares, não tem vasos condutores de seiva, não tem xilema, não tem floema. Vai fazer essa condução, né? Vai fazer essa alimentação, essa nutrição através de difusão. Pequeno porte, como as plantas são avasculares, elas não conseguem crescer, elas não conseguem levar nutrientes lá para longe, então elas são pequeno porte. Ficam em locais úmidos porque dependem de água para reprodução. O musgozinho, ele tem que estar em local úmido. Existe uma exceçãozinha, mas não vamos falar dela. São criptógamas, não tem estrutura reprodutiva visível, assim como as gimno e as angiospermas. São acifonógama. Ó, esse A aqui quer dizer negação, não tem. Elas não têm tubo polínico, não tem tubo polínico. Ah, como é que vai fazer então? Então, vai ter que fazer a fecundação, né? O gametazinho flagelado. A fase duradoura é gametófito. Lembrem-se, a única planta que o gametófito, a fase N, é duradoura é a briófita. Todas as outras, a fase duradouro é o esporófito, é a fase 2N. E aí, como é uma plantinha muito pequenininha, ela não tem um caule mesmo, não. Ela tem um cauloide. Ela não tem raiz, ela tem rizóide. E ela não tem folha, ela tem filóide. Agora, evoluindo, nós temos as pteridófitas, samambaia. Isso aqui é parte da samambaia do esporófito, é o que a gente vê de fato. E isso aqui, ó, que eu desenhei que parece um coração, é o gametófito da samambaia. Esse gametófito tem nome, ele é chamado de prótalo. Tem questão que pergunta, qual é o nome do gametófito da pteridófita? Você tem que saber que é prótalo. Enquanto que da outra aqui, da briófita, seria o que mesmo, pessoal? Protonema, não esquece disso não. São plantas vasculares, então são plantas que têm vasos condutores de seiva. Elas podem alcançar médio porte, então tem plantas que já têm um portezinho médio. São também criptógamas, assim como as briófitas, elas não têm estrutura reprodutiva visível. São também acifonógamas, não forma tubo polínico. Aí você fala, professor, e esse negócio que eu encontro aqui atrás da folha da samambaia que eu já vi lá na minha casa? Isso são soros, e dentro desse soro tem um esporângio que vai sofrer a meiose para originar o esporo. Mas isso aqui não é estrutura reprodutiva visível que produz gametas. Qual é a fase duradoura das pteridófitas? O esporófito. A fase duradoura é o esporófito. A única planta que tem um gametófito duradouro é a briófita, galera.
E elas também habitam locais úmidos. Tem gente que vai falar assim, mas lá em casa tem samambaia, mas você que levou ela para lá. Naturalmente, elas habitam locais úmidos. Plantas ombrófilas adoram sombra, né? E dependem de água para reprodução, então precisam ficar em locais úmidos. Agora a gente está evoluindo e agora eu tenho a gimnosperma. O nome gimnosperma. Pessoal, gimno quer dizer nua, esperma quer dizer semente. Essa planta ela já adquiriu semente, mas a semente dela não tem um envoltório, não tem um fruto. Então vamos falar dela? Pinheiro. Ah, mas tem a sequoia também, tem a araucária angustifólia. Sim, mas vamos lembrar de pinheiro. São plantas vasculares. Aqui tem vaso condutor, assim como as pteridófitas. Pode ter médio e grande porte. A sequoia, por exemplo, é gigantesca. São fanerógamas, tem estrutura reprodutiva visível. Tá vendo isso aqui? É chamado de cone ou é chamado também de estróbilo, ou ainda pinha. Isso não é flor, mas é uma estrutura onde que é produzido o gametófito que se produz os gametas ali, né? Aliás, desculpa, onde que é produzido o grão de pólen, né? E, claro, vai acontecer a fecundação. Sifonógamas tem tubo polínico. Se a planta tem grão de pólen, hora que esse grão de pólen entrar em contato com a parte feminina, ela vai formar um tubo, que é o tubo polínico. Essa planta tem tubo polínico. Qual a fase duradoura de um pinheiro? É isso aqui, ó. É o próprio esporófito. Então a planta tem esporófito, que é a fase 2N duradoura. Essa planta, gente, chamada de gimnosperma, ela é espermática. Espermática quer dizer que a planta tem semente. Aqui tem semente, mas a semente é nua. E sabe como é que chama a semente da gimnosperma? Pinhão. Pinhão é semente. E tem uma galera que erra isso no vestibular, vai marcar a letra A falando que é fruto. Não, gimnosperma não tem fruto. Gimnosperma tem semente. Beleza, galera? Agora, como é que é a fecundação dessa planta? A gente não está vendo o ciclo reprodutivo, eu só estou comparando uma planta com a outra. Mas a fecundação é uma fecundação simples, porque pode cair uma questão perguntando como é que é a fecundação dessa planta, e aí te falar que é fecundação dupla. Não, as angiospermas é que tem fecundação dupla. Tudo bem, pessoal? E nessa fecundação que é simples, o endosperma, que é um tecido que se forma para nutrir o embrião, ele é N, tá bom? Agora vamos fechar a aula com quem? Com as plantas mais evoluídas, as plantas que mais dominaram o planeta. Essas plantas são quem? As angiospermas. Angio quer dizer o quê? Envoltório, saco. Esperma quer dizer semente. Então são plantas que têm o fruto e dentro desse fruto tem semente. Então vamos lá. São vasculares, isso aqui nós já treinamos. Isso quer dizer que a planta faz o quê? Ela tem xilema e ela tem floema. Tem planta de grande porte, tem plantas que são menores também, que são de médio porte. Fanerógamas, ela tem estrutura reprodutiva visível e essa estrutura tem nome, é a flor. Olha que coisa linda. E essa flor, ela vai atrair polinizadores. É uma troca, pessoal, é uma barganha. A flor fica ali o tempo inteiro atraindo um polinizador, atraindo um inseto, atraindo um morcego, atraindo um pássaro. Na verdade, ela está querendo o quê? Fazer a polinização, fazer a troca de pólen, é fluxo gênico, beleza, galera? Sifonógama, tem tubo polínico. Toda planta que tem tubo polínico não depende de água para reprodução, ela faz a polinização, beleza? Qual a fase duradoura? O esporófito também. O gametófito, que é formado dentro da flor, ele morre, a fase duradoura é esporófito. É só você lembrar que a única planta que tem um gametófito duradouro é a briófita, é a mais fuleirinha de todas. É uma planta espermática, porque tem semente. Ela é a mais difundida do planeta, porque ela tem flor. Então, ela faz polinização de um monte de formas. Ah, esqueci de falar um detalhe. A gimnosperma faz polinização anemófila, que é pelo vento. A anjo não, ela atrai, então ela consegue fazer uma vasta polinização. E o fruto? Pessoal, dentro do fruto está a semente. É uma barganha de novo, porque para dispersar, o que a planta faz? Ela fala assim, ó, eu te dou meu fruto para você comer, mas você tem que dispersar a minha semente. Então é uma troca, por isso que ela é a mais difundida do planeta. E um detalhe importante, das plantas é a única que tem dupla fecundação. E dessa dupla fecundação, ó, isso não é mentira não, resulta um endosperma 3N. Então a angiosperma é tudo de bom, tem flor, tem fruto, é a mais difundida do planeta.
ganhou a conquista territorial. De todas as plantas, a que mais existe no planeta é a angiosperma. Beleza, galera? Ficamos por aqui com nossa aula de grandes grupos vegetais. Vem mais aula por aí de fisiologia, de histologia vegetal, porque tem caído nos vestibulares também. E aí, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Fabiano Matos Biologia. Vamos aumentar esses inscritos, né? E ativa a notificação, que está por aqui mais ou menos. E se inscrevam também, aliás, me sigam lá no meu Instagram, Fabiano Matos Biologia, tá bom? Dicas sempre, toda semana, aliás, todo dia tem dica lá no meu Stories e lá no feed também eu faço umas postagens legais para vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço e arrebentem no Enem. Até mais!